Como temos encarado os dias que estamos vivendo? Eu acredito que ninguém no mundo queira passar por dificuldades. Ninguém no mundo queira enfrentar dias terríveis. Olha, e diga-se de passagem, hoje falamos aqui no dia 6 de abril de 2023. Essa mensagem ela é editada e fica salva para quem puder assistir em qualquer outro dia, né? Os anos vão passar, essa mensagem vai continuar falando, tocando os corações. E eu, por meio dessa mensagem, eu quero de alguma maneira, acredito eu que não tenha como mudar. Eu acredito que você deve ter ouvido falar das atrocidades que aconteceram ontem em Santa Catarina, Blumenau. Não quero falar do assunto em si, eu quero trazer uma mensagem para você. Eu vou falar hoje de Mateus 26, a partir do versículo 36, é quando Jesus está no Getsêmani junto com os seus discípulos. Mas quantas pessoas, muitas vezes, não conseguem entender? É algo que, se você procurar nas histórias bíblicas, se você procurar em todo o contexto, toda a história, todas as palavras de Jesus, são coisas que muitas vezes nós não entendemos porque acontecem. E é doloroso, é pesado, é difícil para quem talvez escute uma tamanha barbárie, tamanha maldade que o ser humano chega de prontidão a fazer, que se propõe a fazer coisas tão terríveis. E esse dia especial, Jesus está passando por um período difícil. Jesus, em nenhum momento da sua vida terrena, ele como homem, ele não teve um dia de facilidades. Pelo contrário, ele também foi homem como eu e você. Ele tinha necessidades, tinha dificuldades, ele precisava se alimentar, ele precisava de todas as coisas como eu e você precisamos. Mas o que me chama a atenção aqui, esse versículo, esse texto, eu vou até começar com você. Você pode pegar sua Bíblia, é Mateus 26, versículo 36, onde eu começo essa leitura com vocês. Mateus 26, 36, onde diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu acho que, por piores que sejam as condições do que nós sabemos que vai acontecer daqui em diante com Jesus, com os discípulos, porque a partir deste momento começam as dores, começam os momentos mais pesarosos da vida. E Jesus, ele fala: eu estou angustiado. Ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que estava para chegar. Chegou a obra redentora, a conclusão do que ele veio para fazer, chegou a hora de concluir. E ele então chama os discípulos, e eu aqui agora eu quero falar diretamente com aqueles que têm o Senhor Jesus como a base de sua vida, os critérios do Evangelho, os critérios daquilo que tudo que está descrito de Jesus, as palavras, os ensinamentos, a conduta cristã, a conduta de alguém que realmente é cristão, que anda seguindo os passos de Cristo. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala: olha, vamos orar comigo. Eu quero que vocês venham comigo. Ele chama os 12 discípulos, se assenta os 12 discípulos no Monte das Oliveiras, como era de costume. Eu até deixo bem claro para você que tem pessoas que elas decidem orar por causa de uma necessidade. E Jesus não está orando por causa de uma necessidade. Era costumeiramente, ele ia ao Monte das Oliveiras, ele tinha o seu contato com o Pai, ele tinha esses momentos de oração, essas horas de oração intensas. Eu até digo sempre assim, nós temos que ter um cuidado para a gente não passar a nossa vida sem ter essas horas com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez uma hora de oração?
Ah, pastor, eu não consigo fazer 1 hora de oração. Então escute o que eu vou falar para você. Versículo 38, eu vou ler de novo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Ele estava triste, estava abatido até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja que Jesus, ele chama os seus discípulos para a oração, deixa os 9 discípulos aqui e leva junto consigo. Se você ler no livro de Lucas, o Lucas descreve que foi como acerca de um espaço de um tiro, alguns metros à frente, ele está orando sozinho e ele deixa os discípulos orando. Ele fala: gente, vigiem comigo, orem comigo. Porque eu acredito que quando nós vemos coisas que abalam a estrutura, que mexem com o nosso coração, que nos fazem pensar: puxa, mas o ser humano está indo para que lugar? Qual que é o propósito da vida de algumas pessoas que cometem atrocidades e malignidades tamanha como essas que ouvimos no dia de ontem? Como que uma pessoa comete uma loucura? É triste falar isso, mas é uma coisa que está se tornando corriqueiro. Volta e meia você escuta essas barbáries. E Jesus está triste por essas coisas. Ele está triste sabendo que ele vai passar por uma onda de ataque do mal, de maldade, malignidade, porque não precisava ser desse jeito. Não precisava ser moído. Ele não precisava ser destruído, destronado, desfigurado como ele foi. Mas a maldade do homem, a malignidade da ignorância humana, sempre foi assim. Só que Jesus fala: olha, para a gente conseguir vencer isso, nós temos que estar em oração. Nós temos que estar na presença de Deus. Jesus, quando estava num momento de agonia, de dor, um pesar em seu coração, um pesar no espírito. Eu sou sincero em dizer para você, quando ouvi falar das barbáries que aconteceram lá em Blumenau, não há como, eu tenho um filho de 4 anos, não há como você não ver a dor, ou pelo menos pensar a dor que um pai sente. Agora, dizer o que a pessoa sente seria até ignorância da minha parte, porque eu não sei dizer o que a pessoa sente. Eu não sei, ninguém sabe dizer. Ah, pastor, mas não há palavras a não ser as palavras de Cristo, dizendo: eu vou enviar a vocês o Espírito Santo para consolar vocês. O Espírito Santo pode consolar, só Ele pode consolar. Não há consolo em palavras, em abraços, não há confortos em nada nessa vida, a não ser o Espírito Santo. Porque nessa hora, até as coisas mais importantes, elas entram em dúvida. O próprio Cristo, Filho de Deus, que veio com o propósito de morrer para que o povo tivesse vida. Morrer para derramar o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. O Cordeiro Santo, que sem pecado subiu ao matadouro. Como ovelha muda ele foi. Não há como compreender isso. Não há. A não ser a leitura do livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele amou-nos, dando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que alcance a vida eterna. Ele está dizendo isso, aí ele para, ele fala: Senhor, se o Senhor puder me livrar de beber, de passar por essa situação, se o Senhor puder, eu queria que o Senhor me livrasse, mas todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu quer. Como explicar, como entender a vida, como compreender essas coisas, como entender, porque compreenda que eu estou falando do Filho de Deus. Ele poderia muito bem falar: pai, me tira desse negócio, eu não quero mais ficar aqui. E o pai, como o pai de amor, poderia fazer isso. Mas ele fala: pai, eu quero cumprir a tua vontade. Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não quero que a minha vontade se cumpra, eu quero a sua vontade. Aí ele diz no versículo 40: e voltando para os seus discípulos, achando-os adormecidos, e disse a Pedro: então
nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Passou uma hora que Jesus está ali, agonizando ali, tristeza, sabe, de alma, lágrimas, dores, um pesar. Porque eu acho que não tem dor maior do que você saber que chegou o fim. Tudo tem um fim. Tudo na vida tem um fim. E Jesus, ele está nessa oração, nessas expressões que biblicamente nós conseguimos entender o peso, a dor que há. Não sei se você já viu, tem até um filme que relata ali esse dia, que é muito forte, muito profundo ali. Os atores conseguiram trazer algo profundo, mas nem se compara com o que na realidade aconteceu. Jesus passa uma hora na presença de Deus, falando e orando e falando com o Pai, a ponto de que o Pai vê esse peso do Filho sofrendo. E lá no versículo de número 42 fala: e indo a segunda vez orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E ele continua, Senhor, se o Senhor puder me livrar, me tira dessa. Ele continua, e voltando-se achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Eu até quero fazer o seguinte, eu vou em Lucas capítulo 22, eu só quero ler um versículo que fala quando o anjo veio lhe confortar. É o Lucas 22, deixa eu só achar o versículo base. É o Lucas 22, deixa eu pegar aqui. Lucas 22, versículo de número 43. Depois dessas orações, esse pesar, essa dor que Jesus está enfrentando nessa oração de alma, abatido, a Bíblia fala assim, ó, e apareceu-lhe um anjo do céu que vinha para o confortar. Imagine então, irmãos, que o peso era tamanho, era tão doloroso aquele momento para Jesus, tão pesaroso, que Deus envia um anjo para ali falar com Jesus, para confortar, para afirmar ele. Veja que uma oração, ela pode mover o nosso coração, ela pode mover o céu, ela pode mudar a situação que nós estamos passando. Veja que Jesus, ele chama os discípulos para uma oração. E nessa oração, ele fala para os seus discípulos, gente, vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Entenda que tantas lutas acontecem nesse mundo, nós ficamos boquiabertos em saber das atrocidades que acontecem, as barbáries que acontecem, mas nós não paramos para fazer uma hora de oração. Uma hora. Jesus fez uma hora de oração, ele voltou e falou, mas vocês estão dormindo? Será que não é o seu caso? Que você fica angustiado, fica triste, fica nervoso com o problema? Mas mesmo ficando nervoso com o problema, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, você não para orar. Você não intercede, você não pede ao Senhor que mude isso. E aqui chega um ponto, o ápice dessa mensagem que fala, e voltando se achou outra vez adormecido, voltando em Mateus 26, 44, e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Judas está chegando até Jesus, e quando ele chega ali, eu acredito que você vai entender esse versículo de Lucas agora. Lucas 22, versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo... Lucas 22, - 44. E posto em agonia, orava, mais intensamente orava, cada vez ele orava mais, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O sangue de Jesus começou a sair pelos poros, do corpo dele. Ele, naquele momento de muita agonia, de muita dor, naquele momento de muita aflição, ele não saiu julgando, ele não saiu com ódio. No entanto, que quando chegam os soldados romanos,
O Pedro pega da espada, corta a orelha de um soldado, o chamado Malco. Jesus pega a orelha, cola de novo na cabeça do Malco e fala: Pedro, abaixa a tua espada. Você está ferindo com a espada você vai ser ferido. Jesus, ele nos dá a base do amor que, por piores que sejam as condições desse mundo, por mais maligno que seja esse mundo, Jesus, ele venceu ele. E o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho é vencer esse mundo de maldades, de ódio, de disseminação de tristezas, Você hoje, estou ouvindo aos bastidores que somos impedidos até de fazer o que a Bíblia diz, expulsar os demônios, porque há pessoas que amam os demônios, então estão se sentindo mal porque nós mandamos os demônios embora. O mundo cada vez está ficando mais perdido. E nos dias de Jesus não foi diferente. Mas Jesus, ele orou a Deus para enfrentar esse mundo e não julgar, não condenar. Não cabe a mim nem a ninguém condenar. O que cabe a nós é orar. A Bíblia fala que Jesus, antes de os soldados romanos chegarem para levá-lo, ele fez 3 horas de oração. Ele orou 1 hora, falou: discípulos, vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Você é discípulo de Jesus? Qual foi a última vez que você fez 1 hora de oração? Qual foi a última vez que você se colocou em agonia, em tristeza pela dor do povo, por aqueles que estão em sofrimento? Jesus vai e ora mais uma vez e volta: Pai, se o Senhor puder, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele volta e encontra os discípulos dormindo de novo. E aí então, 3ª vez Jesus volta e acha eles mais uma vez dormindo. E a Bíblia fala que eles estavam dormindo de cansados que eles estavam. Enquanto alguns não conseguem vencer a canseira, que é algo que nós podemos vencer, que nós conseguimos enfrentar com um pouco de esforço, Jesus está derramando gotas de suor que são sangue. A agonia era tamanha, o peso era tamanho daquele momento, que do corpo de Jesus pingava sangue, suor feito sangue. Sabe o que diz respeito a isso? Ele começou ali, na oração, ele começou então a trazer redenção para mim e para você. Então, não julguemos para que não sejamos julgados. Não vamos de maneira nenhuma achar que é fácil lidar com as coisas ruins dessa vida. Mas não se esqueça que Jesus, ele sempre se punha diante de Deus. E nas orações ele encontrava descanso.